Você já entrou num lugar e sentiu que ninguém queria você ali? Já sentiu que as pessoas te olhavam com nojo como se você fosse um problema a ser evitado? Agora imagina isso todo. Santo. Dia. Imagina acordar de manhã sabendo que se você chegar perto de alguém, essa pessoa vai se afastar. Não porque você fez algo de errado hoje, mas porque a sua simples presença já é suficiente para espantar todo mundo. Esse era o leproso de Mateus 8. E o que acontece quando ele encontra Jesus vai te mostrar algo que talvez você nunca tenha visto dessa forma. Porque essa história não é só sobre cura física. É sobre o tipo de amor que não foge de pessoas destruídas. O tipo de amor que se aproxima quando o mundo inteiro dá as costas. E se você já se sentiu rejeitado, esquecido, humilhado ou simplesmente invisível para as pessoas ao seu redor, essa história foi escrita para você também. Para entender o peso dessa cena em Mateus 8, você precisa entender o que era a lepra no mundo bíblico, porque não se tratava só de uma doença. Era uma condenação social completa. De acordo com a lei de Moisés, qualquer pessoa com lepra era considerada impura. E ser impuro naquela cultura significava ser excluído de tudo, da família, do templo, da cidade, da vida em sociedade. Levítico 13, 45, 46. É bem direto nisso. O leproso devia rasgar suas próprias roupas, andar com a cabeça descoberta e gritar impuro, impuro, para onde quer que fosse, para alertar as pessoas antes mesmo de chegarem perto. Para um segundo nessa imagem, esse homem era obrigado a anunciar a própria vergonha em voz alta, todo dia, em todo lugar. Você consegue imaginar o quanto isso destruía uma pessoa por dentro? Não era só o corpo adoecendo. Era a dignidade sendo arrancada aos poucos. Era viver sem poder abraçar os filhos, sem poder sentar à mesa com os amigos, sem poder entrar na casa de Deus para adorar. E o pior, isso não tinha prazo para acabar. Era para sempre enquanto a doença estivesse lá. Esse homem, em Mateus 8, provavelmente já tinha passado anos assim. Anos de rejeição. Anos de vergonha. Anos ouvindo o silêncio constrangedor das pessoas que atravessavam o caminho só para não cruzar com ele. Mas aí ele ouviu falar de Jesus. A gente não sabe exatamente como. Talvez alguém tenha comentado sobre os milagres. Talvez ele tenha ouvido de longe sobre um homem de Nazaré que curava doenças e acolhia quem ninguém mais queria por perto. E dentro desse homem destruído, a esperança acendeu. Mateus 8:2 diz assim: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Presta atenção no que esse versículo conta nas entrelinhas. Esse homem foi até Jesus, publicamente, no meio de uma multidão. Isso era quase um ato de puro desespero, porque a multidão poderia ter virado para ele e gritado para ele se afastar. As pessoas provavelmente recuaram com medo assim que o viram chegar. Era o tipo de situação que podia acabar muito mal. Mas o desespero foi mais forte que o medo, e olha que bonito o que ele fala. Se quiseres, podes me purificar. Ele não duvidava do poder de Jesus. A fé dele estava ali. Mas ele duvidava de uma coisa só: se Jesus iria querer mesmo ajudá-lo. Porque quando você passa anos sendo rejeitado, você começa a achar que todo mundo vai te rejeitar, incluindo Deus. Isso é muito real para muita gente hoje. Tem pessoas assistindo esse vídeo agora que acreditam que Deus existe, acreditam que Ele é poderoso, mas lá no fundo pensam: mas eu? Comigo? Com tudo que eu já fiz? Com tudo que eu já vivi? Ele realmente vai querer me ajudar? A rejeição muda essa cabeça da gente assim. Ela planta uma mentira que vai crescendo devagar. A mentira de que você não merece ser amado. Mas essa história está prestes a desmanchar essa mentira. Mateus 8:3 diz: Então Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. Jesus o tocou. Não leia isso rápido demais. Não pule essa parte como se fosse detalhe. Em toda aquela sociedade ninguém tocava em leprosos. Nenhum líder religioso. Nenhum fariseu. Nenhuma pessoa de boa reputação. Tocar num leproso era se tornar impuro também. Era se contaminar. Era se excluir junto com ele. Ninguém fazia isso. Mas Jesus estendeu a mão mesmo assim. Isso revela o coração de Jesus de um jeito que nenhum sermão bonito consegue fazer sozinho. Jesus não mandou o homem se afastar e gritou a cura de longe. Ele chegou perto. Ele tocou. E pensa em quanto tempo pode ter passado desde que esse homem foi tocado por alguém. Anos, talvez. Sem um aperto de mão. Sem um abraço. Sem uma mão no ombro dizendo: você não está sozinho. Aí o Filho de Deus chega e o toca.
Não com nojo, não com medo, com compaixão. Esse momento sozinho provavelmente curou feridas mais fundas do que a própria doença. E aqui tem uma verdade teológica muito poderosa. Normalmente, quando alguém tocava num leproso, a impureza se espalhava. A contaminação passava para frente. Mas quando Jesus tocou nesse homem, aconteceu o contrário. A santidade de Jesus foi maior. A cura foi mais forte que a doença. A luz não se apaga quando encontra a escuridão. A escuridão se desfaz quando a luz chega. João 1:5 diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a dominaram. Isso é Jesus. O texto diz que a lepra desapareceu imediatamente. Sem processo gradual. Sem espera. Na hora. Mas o milagre foi muito além da pele. Pensa em tudo que essa doença tinha roubado desse homem. A comunidade, a dignidade, os relacionamentos, o acesso ao templo, o direito de participar da sociedade, a vida normal. Jesus devolveu tudo isso de uma vez. E isso aponta para algo muito maior. Porque a lepra na Bíblia muitas vezes é usada como imagem do pecado. Não porque todo doente é pecador, mas porque a lepra e o pecado têm algo em comum. Os dois isolam. Os dois destroem por dentro. Os dois criam uma barreira entre a pessoa e Deus. Isaías 59:2 diz: Mas as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus. O pecado faz isso. Ele afasta. Ele envergonha. Ele faz a pessoa se esconder de Deus, achar que não é mais bem-vinda, que já foi longe demais para voltar. Mas o leproso não se curou sozinho. Ele foi até Jesus. E esse é o Evangelho em sua forma mais simples. O esforço humano não consegue limpar o que o pecado estragou. Só Cristo pode fazer isso. Efésios 2:8-9 diz: Pois é pela graça que vocês foram salvos, por meio da fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Hoje em dia, as pessoas tentam se curar por dentro de 1000 formas. Pelo sucesso, pelo dinheiro, pelos relacionamentos, pela fama, pelo desenvolvimento pessoal. Mas nada disso chega no fundo da alma. Nenhuma conquista apaga a culpa. Nenhuma realização preenche o vazio que só Deus pode preencher. Só Jesus transforma de dentro para fora. Um dos temas mais bonitos dos evangelhos é esse. Jesus constantemente buscou as pessoas que todo mundo ignorava. Ele conversou com a mulher samaritana em João 4, numa época em que judeus nem olhavam para samaritanos. Ele comeu com cobradores de impostos, que eram considerados traidores do povo. Ele defendeu a mulher apanhada em adultério, quando todos queriam atirar pedra nela. Ele acolheu crianças quando os próprios discípulos achavam que elas não mereciam a atenção dele. Repetidamente, Jesus foi até os que estavam de fora. A religião costuma dizer: se arruma primeiro, depois a gente conversa. Jesus disse o contrário: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mateus 11:28. Esse convite não tem lista de requisitos, não tem exigência de histórico limpo, não tem teste de aptidão espiritual. É um convite aberto, para qualquer pessoa, do jeito que ela está. E isso é importante porque muita gente hoje se sente espiritualmente desqualificada. Pensa: já errei demais, já falhei muitas vezes, já me afastei tanto que não tem mais volta. Mas a Bíblia mostra o tempo todo que Deus usa pessoas imperfeitas. Moisés tinha dificuldade para falar, e mesmo assim liderou um povo inteiro. Davi cometeu pecados gravíssimos e foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes na maior hora e virou uma das pedras fundamentais da igreja. Paulo perseguia e matava cristãos antes de se tornar o maior apóstolo da história. A graça de Deus reescreve histórias, e a sua não é exceção. A história do leproso não é só uma narrativa histórica bonita, ela é pessoal. Porque de muitas formas, todos nós somos esse leproso. Todos carregamos pecado. Todos precisamos de graça. Todos precisamos de purificação. E todos temos a mesma pergunta lá no fundo: Jesus vai querer me ajudar? A resposta está no texto. Jesus disse: quero, sem hesitação, sem condição, sem lista de exigências antes. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jesus que tocou o leproso naquele dia ainda está disposto hoje. Não sempre da forma que a gente imagina, nem sempre com cura física imediata, mas sempre com restauração real para quem chega até Ele com fé. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar. A mesma palavra usada com o leproso. O mesmo Deus que limpou aquela pele,
limpa o coração de quem confia nele. E tem mais uma coisa antes de terminar. O próprio Jesus se fez rejeitado para que a gente pudesse ser aceito. Isaías 53:3 diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Na cruz, Jesus experimentou a rejeição mais completa possível. Abandonado pelos discípulos, cuspido pelos soldados, pregado como criminoso. E ainda assim foi exatamente nesse momento que a salvação da humanidade foi comprada. O leproso rejeitado encontrou aceitação em Cristo. E você também pode.